Olá, estamos aqui em mais um programa Código de Honra, um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje temos o prazer de entrevistar o doutor Edson Antônio Miranda, um dos fundadores, aliás, o fundador do programa Código de Honra, em 1999. O Edson Miranda é advogado, conselheiro do Instituto dos Advogados, conselheiro da Fiesp, e ele hoje está se destacando também como um romancista de sucesso. Já foi contratado para escrever um romance em 7 volumes, já escreveu o primeiro, está agora iniciando o segundo, com muito sucesso. E além de ser também conselheiro da Federação Interamericana de Advogados. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema meio espinhoso, mas que é de amplo domínio do Dr. Antônio, Dr. Edson Antônio Miranda, e que trata da advocacia e o judiciário como defensores do regime democrático e da Constituição. Qual a importância da advocacia e do Poder Judiciário para a manutenção do regime democrático, Edson? Ana Emília, é uma satisfação estar aqui hoje no Código de Honra, programa que eu participei do primeiro episódio, da primeira transmissão, em 1999, dia 16 de maio. Então, para mim, é um momento muito especial hoje estar aqui com os amigos do Instituto dos Advogados de São Paulo, instituição que eu participo também há 20 anos. Esse tema é um tema muito interessante e eu compreendo que a advocacia e o Poder Judiciário são extremamente importantes para a manutenção do regime democrático. Partindo do princípio de que os advogados têm por dever defender os direitos dos seus clientes. E um desses direitos é o direito político, o direito de ir e vir, o direito à liberdade, entre outros. E o advogado é que postula em juízo, é ele que provoca o poder judiciário. Então, evidentemente, que se não tivermos a figura do advogado, não há quem provoque a tutela jurisdicional. Não dá nem para começar. Exatamente. Então, qual é a importância? A importância é que o advogado defendendo os interesses, o direito, tendo a justiça como seu norte, ele provoca a tutela jurisdicional e aí sim, o judiciário exerce o seu papel de dizer com quem está o direito. É aquilo que nós aprendemos na faculdade nos primeiros anos, dizer com quem está o direito. E quando se diz com quem está o direito, estará com certeza garantindo a liberdade, garantindo o direito de ir e vir, garantir o exercício do direito político. Tudo isto, em conjunto, preserva o Estado Democrático de Direito. Sim. E nesse sentido, como foi o papel da advocacia exatamente na defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil ao longo da história? Eu afirmo com muita tranquilidade que a instituição da sociedade civil brasileira que mais combateu os regimes totalitários no Brasil foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Interessante porque ela foi constituída em 1930, após a Revolução de 1930, nós tínhamos Getúlio Vargas como líder revolucionário, que assumiu a presidência da República, e naquele momento tínhamos uma reforma do judiciário em andamento. E no artigo 17 do decreto que instituiu a reforma do judiciário, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem teve atuação forte, inclusive contra o próprio Getúlio Vargas, a partir de 1944. Com as ideias de liberdade que vinham ao Brasil através da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1944, capitaneada por Raul Fernandes, que era o presidente do Conselho Federal da OAB nessa época. Este é um primeiro momento importante da ordem contra os regimes totalitários. E depois, durante o regime militar, em que houve uma atuação ferrenha dos advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil. Muitos advogados acabaram sendo detidos, foram presos na defesa dos seus clientes, que tinham sido detidos pelo regime militar, né, de forma indevida. E aí me lembro da pessoa de quem? De Raimundo Pascoal Barbosa,
Claro. que era o advogado dos advogados. Ele defendia os advogados que estavam presos por defender seus clientes. Então, isso demonstra realmente a importância que a advocacia teve e tem hoje no Brasil na defesa do regime democrático. Nós já vamos explorar um pouquinho mais esse tema, mas antes eu quero te perguntar, hoje sempre se destaca muito o papel do Supremo Tribunal Federal como defensor da Constituição. E os outros tribunais e as instâncias inferiores também podem colaborar na Constituição, na defesa da Constituição? Sem sombra de dúvida. Nós temos que lembrar que as questões começam na primeira instância. Muitas questões que tratam de eventuais disposições legais que são inconstitucionais começam a ser discutidas na primeira instância. Primeira instância, segunda instância, e depois vão chegar, se a matéria tiver cabimento, chegar até o Supremo. Então, o Supremo é o defensor da Constituição? Não se discute isso. É a função que o Supremo tem. Mas as questões, posso dizer que a grande maioria delas começa onde? Começa na primeira instância. Então, é importante o papel do juiz na primeira instância com relação a questões constitucionais? Porque no momento em que o juiz, ao apreciar uma determinada matéria, que a considera constitucional ou a inconstitucional, se a sua sentença ela é muito bem fundamentada, ele já começa o quê? A preparar uma corrente jurisprudencial. Virão outras decisões no mesmo sentido. Ora, isso vai para o Tribunal do Estado e vai chegar depois no Supremo com a matéria já discutida, amplamente discutida nas instâncias inferiores, o que facilita muito o trabalho do Supremo. Sim, claro. Então, são todos defensores, todos os membros do Poder Judiciário, em todas as instâncias, devem defender a Constituição, defendem a Constituição. Mas só o Poder Judiciário defende a Constituição? Claro que não, evidentemente Tem que não. mais? Todos nós, todo cidadão brasileiro tem que defender a Constituição. Ela é a nossa garantia, é a lei maior, é a lei magna, né? A carta maior, como alguns dizem. A mãe de todas. A mãe de todas, é verdade. Então, tanto é que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Sim. Que foi um apelido dado pelo Ulisses Guimarães. E eu entendo que o advogado tem que defender a Constituição, porque o advogado ele não defende só o interesse do cliente. O advogado, como está no artigo 133 da Constituição Federal, ele é indispensável para a administração da justiça. Ora, se o advogado é indispensável para a administração da justiça, ele tem que defender a Constituição. Defende-se a Constituição, faz-se justiça. Sim. Então, volta àquela questão anterior, quer dizer, o advogado é que provoca o Poder Judiciário. Então, eu entendo que é papel do Ministério Público, é papel do advogado, de todos os operadores do direito em geral, mas vou mais longe ainda, de todos os brasileiros. Um dado importante, a maior parte das monarquias, os monarcas, são preparados para conhecer profundamente a Constituição do país. Por quê? Compete também ao monarca, nos regimes monárquicos, defender a Constituição. É interessante essa colocação sua. E o regime democrático hoje aqui no Brasil corre algum risco diante da crise política implantada atualmente, no ano de 2017, 2016, essa questão toda que nós estamos vivendo? Não vejo essa possibilidade. E por que eu digo que eu não vejo essa possibilidade? Porque nós temos instituições muito fortes. A sociedade civil do Brasil é muito representativa, ela é forte, ela não se curva. Por mais que nós tenhamos hoje uma crise, que posso falar, até institucional, que atinge o executivo, que atinge o legislativo, nós temos, do outro lado, nós temos órgãos fortes da sociedade civil que estão atuando e um poder judiciário que exerce a justiça. Nós temos um poder judiciário muito forte no Brasil. Isto nos garante... exercendo um papel importantíssimo. Sem dúvida. Então, isso vai nos permitir passar pela crise. Estamos passando pela crise. Uma crise grande, uma crise econômica e política. A política levou à crise econômica. Sim. A verdade é esta. Então, o Brasil é um país muito grande, é um país rico em recursos naturais, tem um povo bom, trabalhador. Nós estamos só precisando passar por essa fase difícil, que na minha visão é uma fase de depuração. Eu estive na Espanha, numa conferência, e me perguntaram, essa situação no Brasil, como é que as coisas caminham? Eu falei, fiquem tranquilos, nós estamos passando por um processo
que tínhamos que passar. É uma depuração. O Brasil tem problemas com corrupção desde o tempo da colônia, desde o tempo que era a colônia portuguesa. Isso é um problema que vem há muitos anos, há centenas de anos. E agora nós estamos enfrentando isso pela primeira vez, enfrentando de frente. E quem tem atuação principal aí? O Poder Judiciário. É verdade. Então eu acredito que o Brasil não vai ser mais o mesmo, vamos superar a crise por essa condição que nós temos, instituições da sociedade civil que são muito fortes. Dizem que a OAB é um dos organismos mais importantes da advocacia no cenário mundial, é verdade? Verdade. Eu sou conselheiro da Federação Interamericana de Advogados, que tem sede em Washington. E tive a oportunidade de visitar a maioria dos países das Américas, desde o Canadá até a Argentina. E conheci os organismos que representam os advogados desses países. E também na Europa. Não existe nada parecido com a Ordem dos Advogados do Brasil. Mesmo a American Bar Association, É isso que eu ia perguntar. que é uma instituição de nível nacional nos Estados Unidos, ela é apenas uma associação, ela não representa a classe. Por quê? Cada estado americano tem a sua Bar Association, que controla o exercício da advocacia no estado. E com isso enfraquece, não é um Exatamente. todo, né? Então, a American Bar Association é uma associação, só apenas. Ela não tem a representação da classe, como é a Ordem dos Advogados do Brasil. O interessante, por exemplo, é o seguinte: se você exerce advocacia no estado de Nova York, para você exercer advocacia no estado de Nova Jersey, que basta atravessar uma ponte, você tem que prestar de novo o exame da Ordem de Nova Jersey. Eu tenho um primo falecido que era advogado dos Estados Unidos, e ele era advogado em Nova York e em Nova Jersey. Ele teve que prestar os dois exames, porque é setorizado por estado. Sim, e com legislações inclusive diferentes. É questão de pena de morte num estado tem, no outro não tem. A verdade é essa, é bem diferente. Então não existe um organismo de representação nacional semelhante à Ordem. Por exemplo, não encontrei ainda país que tenha o 5º constitucional, previsto no artigo 94 da nossa Constituição. Que é muito interessante o 5º Extremamente interessante. É uma forma de organização muito diferente, que não acontece em outros países. Não acontece, não tem. Fala um pouquinho mais sobre o 5º Constitucional, que é interessante a gente... Eu entendo que o 5º Constitucional é uma forma de oxigenar o tribunal, porque nós temos um juiz de carreira. E no Brasil, é muito possível que o aluno do curso de Direito, ele conclui o curso, pode prestar exame e, em passando no exame, no ano seguinte já pode estar atuando como um juiz. E em outros países, não. Na Inglaterra, você tem que ter um tempo prévio na advocacia para depois ser guindado ao tribunal. Então, os países variam com essa sistemática. E no Brasil não tem essa possibilidade. O que acontece? O juiz segue toda a carreira dele, ele sai desde a faculdade, vai para a carreira no Poder Judiciário, na magistratura, e segue a vida dele inteira, mas como juiz. No 5º, eu acho interessante porque é o seguinte: você tem a possibilidade de trazer ao tribunal aqueles profissionais que exerceram a advocacia, e a Constituição exige no mínimo 10 anos de exercício pleno da advocacia, e do Ministério Público também, que tem visões diferentes. Sim, eu sempre comento o seguinte: é quem está do outro lado do balcão. Então, a outra vivência, lidou com o cliente, lidou com os juízes, lidou com promotores. Então, ele vem para o tribunal, e traz uma experiência de vida que é uma contribuição. É uma contribuição. Sou defensor do 5º Constitucional por essa condição, tanto para a advocacia quanto para o Ministério Público. Sem dúvida. É uma contribuição. Isso é importantíssimo. E quando eu comento a existência do 5º em outros países, os advogados ficam eufóricos, porque eles acham incrível isso. Como? Um dado interessante: eu fui para a Colômbia em 2014, porque naquele momento a Colômbia estava organizando o Poder Judiciário, uma reforma judiciária, e os advogados queriam criar um organismo parecido com a Ordem dos Advogados do Brasil. Não conseguiram, lamentavelmente. Mas eles ficaram espantados em saber, primeiro, que o advogado aparecia na Constituição como indispensável para a administração da justiça. Depois eles ficaram espantados em saber que o advogado podia ir para o tribunal pelo 5º Constitucional. Quando eles souberam que nós temos uma carteira de identificação que serve no território nacional inteiro, eles ficaram mais espantados ainda. Um deles me disse: não, aqui nós temos a carteira do Colégio de Advogados, mas nós somos obrigados a apresentar a cédula de identidade também, senão não tem validade. Eu falei: então, eles se espantam com isso. Se espantam também com a representatividade que tem o presidente da seccional
estadual e o presidente do Conselho Federal da Ordem. Aqui no Brasil, grandes questões são levadas ao presidente do Conselho Federal da Ordem para opinar a respeito. Em outros países isso não existe. O presidente da American Bar Association nos Estados Unidos não vai opinar sobre isso, ninguém vai ouvir. Diferente do Brasil, É um muito grande diferente. diferencial mesmo, Mas é um peso muito, enorme. o diferencial é muito grande. É. Um outro exemplo, nós temos o nosso próprio Tribunal de Ética. Então nós, advogados, resolvemos as questões éticas e deontológicas dentro da OAB. Isso não existe em outros países. Então, em muitos países é o Poder Judiciário que trata das questões éticas do advogado, que disciplina. Então isso mostra a independência que a classe dos advogados tem no Brasil. Então não existe, não encontrei em nenhum outro país do mundo uma organização tão forte, tão representativa como a Ordem dos Advogados do Brasil. E quanto ao futuro da advocacia brasileira, o que o senhor tem a ponderar? Eu entendo que nós temos desafios realmente, desafios para a advocacia, porque o mundo se tornou muito dinâmico. Então, eu cheguei a ver no início de carreira ainda petições manuscritas nos autos. Eram raras na época, eu cheguei a ver. Hoje tudo é digital. Os autos costurados à mão. Cheguei a ver o escrevente passando lá aquela agulha gigante com a cordinha, né? Então, hoje não, hoje já é tudo digital, o mundo ficou muito dinâmico, os prazos são céleres, apesar das modificações que nós tivemos recentemente no Código de Processo Civil, os prazos se tornaram céleres por causa do processo digital. Então, hoje, o advogado vai ter que também aprender a lidar com a rapidez que os processos estão tendo. E mais ainda, eu entendo que cada vez mais o advogado tem que trabalhar melhor, porque o seu trabalho melhor ajuda o juiz a julgar. O advogado que postula bem, que instrui bem as provas do processo, ele está fazendo o quê? Ele está ajudando o juiz a julgar. Claro. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. E mais ainda, eu acho o maior desafio de todos, o advogado tem que se portar e demonstrar a importância que ele tem para a sociedade. Nós precisamos trabalhar isso melhor. É verdade. E qual a importância do Poder Judiciário nos próximos anos? O que você considera? Eu entendo o seguinte, o Poder Judiciário hoje está exercendo uma função extremamente importante e está até suprindo, como nós sabemos, não é segredo para ninguém, suprindo omissões por parte do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Pois é. O Judiciário está fazendo isso hoje, esse papel. Não é o papel dele, mas ele está fazendo isso para manter a ordem. E ele que está segurando muito bem essas questões todas. Exatamente, por mais que hajam críticas daqui e de lá, se você for verificar, o Judiciário hoje está mantendo o país em ordem. Com certeza. A verdade é esta. Então, a crise grande, mas o Judiciário está mantendo. O Judiciário vai ter que realmente, também na mesma linha que a advocacia, começar a lidar com a questão da modernidade, da informatização, da celeridade. Isso nós temos, acho que também um novo desafio. Mas acredito que com a finalização da crise política e econômica do país, o Poder Judiciário vai ter um pouco mais de tranquilidade e vai poder lidar com isso. Quando é que você acha que vai acontecer essa finalização? 2019. 2019. Tem que passar 2018, encerrar eleições, nova presidência da República e as coisas vão entrar nos eixos. É a esperança de todos nós, mas eu acho que você tem razão. A coisa deve tomar melhores rumos. Já está bem encaminhada, eu acredito que... E, por fim, qual a relação, como deve ser a relação entre a advocacia e o Poder Judiciário? Que essa é uma questão também complicada de se colocar e de se postular, e na prática a gente vê umas interlocuções aí que nem sempre parecem muito razoáveis. O que você considera o ideal? Eu digo o seguinte, quando me perguntam isso, eu sempre respondo. A relação entre o Poder Judiciário e a advocacia tem que ser harmoniosa. Nós não temos adversários. O juiz não é adversário do advogado. O advogado da outra parte é o adversário dele. E é uma adversidade que sim, acaba encerrando no final do processo. Os clientes passam, os advogados ficam. Eu sempre digo isso. Então, não se pode jamais ver o juiz como adversário. Ao contrário, ele está exercendo a função dele. Ele tem que colocar o direito. Ele tem que ser imparcial e ele tem que se ater àquilo que consta dos autos. O que não consta dos autos não existe no mundo jurídico. Né? É o que nós aprendemos. Então, nesta visão, o que eu posso colocar, que acho que é extremamente importante, é que a relação tem que ser harmoniosa. Eu entendo que o judiciário e a advocacia devem manter ampla comunicação
entre os dois organismos, para que possam aprimorar. Quer dizer, a advocacia tem seus problemas? Tem. O judiciário tem seus problemas? Tem. O Ministério Público tem seus problemas? Tem. Tem todos. Qual é a função? Manter essa relação harmoniosa, trocar esse relacionamento entre eles para ir aperfeiçoando um e outro. Essa é a visão que nós temos que ter e acredito que nós estamos caminhando também nesse sentido. Aí que entra a questão do quinto. Eu acho que o quinto também ajuda nisso. Sim. O quinto constitucional ajuda também nessa questão de aproximação entre esses três organismos, Ministério Público, a Advocacia e a Magistratura. Então, acredito que tem que manter essa relação harmoniosa, manter esse contato, muita comunicação entre os organismos e compreender que todos estão no mesmo nível, com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Fazer justiça. O juiz faz justiça, o advogado faz justiça, o promotor faz justiça. Como nós iniciamos o programa falando de um assunto que seria um assunto espinhoso, eu não posso deixar você ir embora sem te fazer uma colocação. Nós estamos vivendo um momento de crise grande, de corrupção, de lava-jato, como nunca tivemos antes na história brasileira. E com isso, tudo está sendo muito afetado. Então, a população percebe um movimento grande aí, que parece de antagonismo, ou de brigas, ou não sei que palavra usar, entre os diversos segmentos do Poder Judiciário, primeira instância, Supremo Tribunal, juízes e promotores. Como é que você enxerga isso tudo? A minha visão é que nós estamos tratando do novo. Porque nunca na história do Brasil essa questão da corrupção foi tornada tão latente como ela é hoje. Então ela foi trazida... Tão visível, né? É visível, é escandalosa. Então essa questão veio à tona muito rapidamente, em todas as esferas, nós podemos colocar dessa forma, e eu poderia dizer o seguinte, caiu no colo do Poder Judiciário essa questão. E como eu havia comentado, o Judiciário hoje, ele está cumprindo omissões do Legislativo e do Executivo. Ora, no momento que chega uma questão dessa, de tamanha importância para a vida nacional, em que nós não estávamos acostumados a lidar com isso nessa dimensão, nesse volume que se apresenta. E que afeta grandes poderosos. Os poderosos e a todos. E a todos. E a todos. A todos a gente estava acostumado, a gente não estava acostumado com os poderosos, né? Com os políticos, com os empresários. Ninguém imaginava que a dimensão era essa. Pois é. A verdade é essa, ninguém imaginava que a dimensão era essa. Então, quando você trata de uma questão nova, com esta dimensão, e que foi trazida a lume com muita rapidez, é natural que surjam posições antagônicas. Mas isso faz parte do processo democrático. Você não tem democracia se as pessoas, em qualquer nível que estejam, manifestem as suas posições, a sua opinião. Então, é da democracia a existência de posições antagônicas, contraditórias. Mesmo dentro do Poder Judiciário, mesmo no Supremo. Nós temos posições antagônicas em todos os organismos. Sim. Né? E por que não no próprio Supremo? Natural. É natural isso. Porque a população não estava acostumada a ver, então agora é televisionado exatamente, exatamente. Porque e se vê o que já acontecia. Há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos essa facilidade de acesso. Hoje você liga a televisão e assiste a sessão do Supremo ao vivo. Então, isso não acontecia. De fato, não acontecia. Então, tudo isso é parte de uma depuração, volto a dizer isso. É um processo que todo mundo está lidando com coisas novas. Então, na minha visão, tudo isso é muito natural. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Como dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. E é verdade. Nós temos que ter posições, os temas devem ser discutidos e nós temos que seguir por um consenso. Isso que é importante. É natural e é bom, e é positivo. Também. Então, as nações democráticas todas passam por isso. Todas passam por isso. É que, no momento, é um momento de efervescência. Então, tudo vem à tona com muita rapidez, muito rápido. Mas, na minha visão, o Judiciário está lidando muito bem com tudo isso. O que mais que você tem a dizer, algumas como ponderações finais? A gente tem no programa muitos alunos que acabam aproveitando, porque são verdadeiras lições, cada vez que a gente traz aqui um entrevistador para tratar de um tema. E o que você gostaria de fazer mais como ponderação? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acrescento, sim. Eu sou professor universitário e convivo com os estudantes o ensino superior tem passado por uma série de transformações nos últimos anos.
que também entendo que é um processo de depuração. Na minha visão, o que eu posso recomendar é o seguinte: quem está na Faculdade de Direito, faça seu curso com afinco, com dedicação, se prepare porque é a base. Se prepare muito bem. Tem que se preparar bem pelo seguinte: o primeiro funil é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que também é exemplar. Nós temos um índice de aprovação baixo. Esse índice de aprovação baixo quer dizer o quê? Que o aluno está chegando preparado para prestar o exame da Ordem. E ele é necessário, porque desde o momento em que o exame da Ordem passou a ser mais rigoroso, eu percebi que elevou-se a qualidade técnica do advogado. Sim. Tanto é Uma que outras consequência categorias natural. profissionais estão buscando exames semelhantes a este. Nos Estados Unidos, os médicos passam por uma avaliação a cada 5 anos. A cada 5 anos. Então nós temos que ter esse exemplo da ordem, que é muito importante, que é do aperfeiçoamento. Então a recomendação é a seguinte: frequente a sua faculdade, assista às suas aulas, se prepare, valorize o seu professor. Com isso você vai chegar mais bem preparado para prestar, seja o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, sejam os concursos públicos para as carreiras jurídicas. Isso é extremamente importante. E continuar estudando, educação continuada. Tem que fazer pós-graduação, tem que ir se preparando. Eu, com 33 anos, eu já tinha feito 2 cursos superiores, 2 especializações e um mestrado. Me dediquei bastante à carreira. Sim, sim. Me dediquei bastante. E foi muito bom, porque me preparou para a carreira que eu desenvolvi. É o que eu falo para todos: aproveite a idade que você tem, se dedique, estude, se prepare. Por quê? Com certeza você vai ser um bom advogado, vai ser um bom juiz, vai ser um bom promotor. E o que isso vai acarretar? Você vai exercer seu trabalho muito bem feito, vai permitir a administração adequada da justiça, vai fazer justiça, vai cumprir a sua obrigação como cidadão e, por fim, vai o quê? Defender a nossa Constituição. Exatamente. Essa é a minha recomendação. Edson, muito obrigada, agradeço muito a sua presença. É um convidado permanente para continuação em outros assuntos, ou nesses que é muito interessante, a gente sempre está debatendo. Eu agradeço muito e até a próxima. Muito obrigado, até logo. Agradeço a todos.